Bom dia, meus amados irmãos. Tenham um ótimo dia, cheio de paz, amor, alegria, cheio da graça, do poder que vem do coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje que está em Marcos 4,35, que diz assim: Naquele dia, quando sendo já tarde, disse Jesus: Passemos para outra margem. É impressionante quando Jesus nos diz: Vamos fazer uma coisa nova. Para mim, a frase passemos para outra margem equivale a dizer: a promoção está chegando, as bênçãos estão a caminho. Ou suba mais alto, ou qualquer outra palavra que o Senhor usa para nos dizer que é hora de mudança. Tenho certeza de que os discípulos estavam animados em ver o que aconteceria do outro lado. O que eles não esperavam ou previam era uma violenta tempestade no caminho. Por isso que a fé para o meio, né? Porque o meio que as ondas ficam muito mais turbulentas, né? Bate com força, né, em nossas vidas, né? Nossos problemas. É nessas horas que devemos usar a nossa fé, né? Ora, levantou-se grande temporal de vento como um furacão, e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Em Marcos 4:37 a 38 diz assim: Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos provavelmente não estavam tão agitados no meio do caminho como estavam no início. Embora Deus frequentemente nos chame para um novo destino, quase sempre Ele não nos deixa saber o que vai acontecer no meio do caminho. Senão, abandonamos, né? E temos que abandonar a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos da outra margem. Mas é no meio que geralmente ocorrem as tempestades. O meio é geralmente um lugar de teste. A tempestade estava com força total e Jesus estava dormindo. Isso soa familiar para você? Você já passou por momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? Você orou e não ouviu nada de Deus. Passou tempo com Ele e tentou sentir sua presença e ainda assim você não sentiu nada. Buscou uma resposta e apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas, as tempestades ficou ainda mais violenta e você ficou sem saber o que fazer? Às vezes nos referimos a essa estação como a meia-noite ou a noite negra da alma. A tempestade na qual os discípulos se encontravam não era uma chuvinha de abril ou uma nociva tempestade de verão, mas um verdadeiro furacão. As ondas estavam indo e vindo, né? Não era calmamente, entendeu? Elas batiam com força no barco, né? Com tanta fúria, a ponto de rapidamente enchê-lo de água. Só isso já era o suficiente para assustar qualquer um. É em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar nossa fé. Podemos falar ou ler sobre fé, ouvir sermões, cantar músicas, mas na tempestade devemos usá-lo, a nossa fé. É também nessas horas que descobrimos quanta fé realmente temos. A fé como um músculo, ela se torna mais forte quando a usamos e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima tempestade. Logo nós nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isto antes e sabemos como terminará. Tudo ficará bem. De acordo com a Bíblia, somos mais que vencedores, como está escrito em Romanos 8:37. Para mim, isso significa que sabemos que venceremos antes mesmo
da batalha começar. Para alcançar o alvo, temos de enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido. Mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias, quando não vemos a manifestação ainda. A fé para o meio. Começar uma coisa não requer uma fé tremenda. O começo e o fim são emocionantes, mas o meio, mesmo assim, temos de passar pelo meio para chegar a outra margem. Jesus queria que os discípulos crescem nele, né? Passamos para a outra margem, disse ele. Jesus esperava que crescem, que se ele disse aquilo, iria acontecer. No entanto, assim como nós, os discípulos, ficaram com medo. É isso, meus irmãos, temos que continuar mantendo a fé, principalmente no meio, porque quando começamos, né, a buscar Jesus, é tudo lindo, é maravilhoso. Mas e quando começa a vir as tempestades, né? Os problemas, os desafios? Aí é que temos que manter firmes na fé, né? Louvar o Senhor, adorar o Senhor com mais frequência, querer a presença dele cada vez mais, buscá-lo com mais intensidade, né? Buscar o amor dele, sentir a presença dele, o amor dele, saber que ele está conosco o tempo todo, né? Tá bom, meus irmãos? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Viu? Tenham um ótimo dia cheio de paz, da graça e do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?